Agradeço as palavras muito gentis do Gemaé, é uma pessoa cujo trabalho eu acompanho desde criança, não desde bebê, mas desde criança. E é muito bom para mim estar aqui, ver a casa cheia assim, e poder falar para um público um pouco diferente do qual eu estou habituado. Estou habituado a falar para o público acadêmico, falar dentro das universidades, e é muito bacana poder conversar com vocês um pouquinho. Então eu espero que isso seja mais uma conversa do que uma coisa vertical minha para vocês. Eu quero, se for possível, que haja muita troca. Eu estou aqui para trocar e para aprender também. Então, eu vou falar de pesquisas sobre esse tema dentro da universidade. Não vou falar só das minhas, vou falar de pesquisas de colegas também. Inclusive, eu acho que um deles está por aqui, não vou pedir para ele levantar a mão, mas o Rafael, de quem eu vou falar, ele deve estar entre vocês aí em algum lugar. O Gemaé falou só um pouquinho de mim, eu só vou acrescentar um detalhe. Eu sou pesquisador do... Apagar a luz, né? Alguém podia apagar a luz para mim, por favor? Eu sou pesquisador do Laboratório de Psicologia Anomalística e Processos Psicossociais da USP, um laboratório de pesquisa acadêmico voltado a temas, vou chamar aqui no bom sentido do termo, marginais, quer dizer, experiências anômalas. Então tem gente lá pesquisando experiência fora do corpo, tem gente lá pesquisando mediunidade, tem gente pesquisando... Nossa, agora sim ficou escuro. Tem gente pesquisando experiências psicológicas, no caso eu, e por aí vai. Vou ver se eu sei brincar com isso aqui. Mas sei. Eu vou fazer uma introdução muito rapidinha mesmo, para a gente poder se dedicar ao assunto principal, mas eu queria falar um pouquinho, responder a questão de por que envolver a ciência nessa história. Quer dizer, existem muita coisa produzida sobre contatos com extraterrestres, vocês já viram e vão ver nesse evento pessoas falando desse tema sob perspectivas diversas, esotéricas ou não, dentro da ufologia mística ou não, enfim, uma série de referenciais. E até o Gemaé brincou, mas é uma brincadeira que acaba que ela sinaliza que existe um certo hiato, um certo abismo entre ufologia e meio acadêmico. E quando ele falou que eu sou do meio acadêmico, ele teve que fazer a ressalva que não era no sentido pejorativo. Quer dizer, então, alguém poderia pensar que era. Ou seja, existe um hiato, né, um espaço aí, uma distância historicamente construída entre ufologia e meio acadêmico. Então, eu quero falar um pouco do que envolve a ciência nessa história e tentar demonstrar que essa distância, ela não só pode ser encurtada, como ela já vem sendo. Então, eu queria só começar colocando que a ciência, para mim, não só para mim, mas enfim, ela é só uma das formas de conhecimento. Então, historicamente, a gente vê, né, com o advento do positivismo, a ciência ser colocada como a forma de conhecimento e o resto era ignorância. Eu não estou aqui nessa posição, tá, gente? Eu vou falar de ciência, mas o que eu não vou falar é porque existem muitas formas de conhecimento e tem como eu abordar todas. Eu vou falar um pouquinho da ciência, sem querer colocá-la como a forma de conhecimento ou a melhor. Então, é ciência com C minúsculo. E essas diferentes formas de conhecimento, elas têm vantagens e desvantagens. Elas respondem perguntas que a outra não responde e vice-versa. Tem coisas para as quais a ciência não vai poder dar nenhuma contribuição. E tem questões para as quais a ciência ela tem uma contribuição mais robusta. Então, eu vou tentar falar um pouquinho dessa parte onde a ciência pode contribuir com a ufologia e vice-versa, né? Porque a ciência pode aprender muito com a ufologia e eu acredito que já está. Então, a ciência ela é uma forma de conhecimento organizado. Na verdade, toda ciência, toda forma de conhecimento, ela tem uma lógica, ela tem uma organização. Como, por exemplo, o famoso antropólogo Flores Levi-Strauss cansou de discutir. Né? Então, a ciência ela tem uma organização, ela tem, vamos dizer assim, um conjunto de regras dentro das quais ela funciona como se fosse um jogo. E tem certos princípios, e esses princípios servem para dar uma certa solidez nos resultados. Não uma solidez para as coisas virarem um dogma, né, embora isso às vezes seja dito fora dela, ciência, mas a ideia é que esses princípios servem para dar um pouquinho de força para os resultados que a ciência vem produzindo. E eu queria demonstrar graficamente um pouco dessa relação da ciência com a verdade, vou chamar a verdade aqui no sentido lato, no sentido amplo. Vamos imaginar, vocês lembram de teoria de conjuntos na escola? Tinha aquelas coisas, aquelas bolinhas de conjuntinho? Vou apresentar um pouco disso. Então, vamos imaginar que tudo que for verdade, ainda que a gente não saiba o que é, vamos imaginar que está aqui nessa bolinha, está tudo aqui dentro. Opa,
E vamos imaginar que as coisas que a gente acredita, eu sou feio, minha mãe não gosta de mim, ou esse meu sapato é bonito. Enfim, todas as coisas que a gente acredita estão aqui dentro. Né? Existem pontos de interseção entre essas duas coisas. Né? Existem pontos em que a verdade e aquilo que a gente acredita batem. Né? Por exemplo, eu estou em cima desse púlpito, provavelmente é verdade. Então, existem coisas que estão fora. Né? Às vezes a gente acha, nossa, fulano falou uma coisa de mim, isso quer dizer que ele está com inveja de mim. Eu posso acreditar nisso, mas isso pode não ser verdade. Né? E aí entra um ponto que muitas das nossas crenças, vou até voltar aqui, muitas das nossas crenças, elas podem até ser verdadeiras, mas elas não serem verdadeiras, não temos um critério muito sólido para afirmar que ela é verdade. Por exemplo, eu dou um exemplo futebolístico aqui, já que a Mônica falou de futebol antes. Vamos imaginar um clássico entre dois times grandes, já que foi falado Corinthians e Palmeiras, vou pegar um exemplo. O Fábio já gostou, né? Vamos imaginar que o Fábio, como você é corintiano também, esqueci, corintiano fanático que ele vira e fala que no próximo jogo o resultado vai ser 5-0. 5-0 só no primeiro tempo, vamos deixar assim. É uma coisa, digamos, não muito provável de acontecer. Vamos dizer que ele já falou isso várias vezes. E ele vira para mim e diz isso. É uma crença. Se é verdadeiro ou não, não sei, o jogo não aconteceu. Aí, termina os 90 minutos e deu 5-0. Ou seja, a crença dele estava certa. Só que foi um palpite, foi uma coisa de torcedor apaixonado, enfim. Então não havia um critério, digamos assim, robusto para ele dizer, para sustentar que aquela crença era uma crença verdadeira, ainda que ela tenha sido no final das contas. Mas da mesma forma, houve palmeirenses que disseram que ia ser 5-0 para o Palmeiras, houve outras vezes que ele falou que ia ser 5-0 só no primeiro tempo e não foi. Então, o fato de uma crença coincidir com a verdade, ou seja, estar nesse ponto de interseção, isso não é suficiente para a ciência considerar que aquela crença verdadeira é conhecimento. Então, para ela se tornar conhecimento, além de verdadeira, ela tem que ter critérios. Ela tem que ser uma crença verdadeira e justificada. E aí aí que entra aquelas regras do jogo que eu disse. São justamente esses critérios para justificar que essa interseção ela não só acontece entre crença e verdade, mas ela é sólida, ela é justificada. E uma coisa que entra, eu já vou falar um pouco de ufologia, que como o Jeff falou, é paixão desde criança. Ele falou que da Ufologia Nacional e Internacional, a revista, eu tenho em papel todas as edições da Ufologia Nacional e Internacional, e tudo que ela publicou desde aquela época. Então, parece que existe uma relação, eu tenho visto uma relação ambivalente, ambígua entre ufologia e ciência. Por exemplo, desculpa, acho que eu vou até tomar uma aguinha aqui. Só um minuto. Quando a ufologia ela encontra um respaldo na ciência, por exemplo, é muito comum que a ciência nesse ponto seja exaltada. Por exemplo, todos nós aqui vemos o quanto a física quântica é mencionada. Mas, ao mesmo tempo, acontece muito na ufologia, não estou dizendo que é todo mundo, etc., mas acontece com alguma frequência, quando a ciência fala algo que é contrário, vamos dizer assim, ou de alguma forma ataca a ufologia, ela passa a ser depreciada. A ciência passa a ser depreciada. Então acaba que fica uma relação meio ambígua, quer dizer, a ciência ela vale em alguns pontos e em outros ela não vale. Isso, obviamente, vale para todas as formas de conhecimento, né? Nenhuma forma de conhecimento é completa, mas é interessante pensar que a mesma raiz, imaginando a ciência como uma árvore, por exemplo, imaginar todas as formas de conhecimento como uma árvore, vamos pegar a ciência como uma delas. A mesma raiz que fundamenta aquela parte que a ufologia pega de empréstimo da ciência, ela também, essa mesma raiz, serve para fundamentar aquelas críticas. Então, uma das coisas que eu quero aqui na minha fala é convidar todo mundo, da mesma forma que eu tento fazer com a ufologia levando para a ciência, também fazer o caminho inverso, quer dizer, talvez olhar com bons olhos também um pouco as críticas que forem feitas com temperança, com razoabilidade pela ciência também, né? Opa. Ao mesmo tempo, só para não dizer que eu estou falando só de um lado, óbvio, eu espero ter dado a entender de que eu sou interessado pelos dois lados, os cientistas cometem um erro muito grande de
de menosprezar os relatos, né? As pessoas aqui, vocês vão ver, já viram pessoas dando relatos e falando várias coisas. É muito comum os cientistas relegarem esse objeto como se fosse completamente impossível de ser estudado. Eu quero tentar demonstrar aqui que isso não é verdade. Tem muitos cientistas que nem sabem o que a própria ciência está fazendo. Tem muitos cientistas, às vezes até dentro do meu convívio, que tem um laboratório ao lado e não sabem o que a gente está fazendo no nosso laboratório lá a 3, 4 metros de distância. E aí eu lembro do famoso ufólogo Joseph Allen Hynek, que quase todo mundo aqui deve conhecer. Ele tem um capítulo de um dos seus livros mais famosos em que ele fala que a ciência não é às vezes o que os cientistas fazem. Quer dizer, os cientistas às vezes eles extrapolam o que é ciência, né? Então a gente às vezes é útil a gente tentar separar um pouco, não condenar totalmente a árvore da ciência, porque muitos cientistas extrapolam, vão além dessa árvore para tentar justificar suas crenças. Então a ciência ela não quer negar os relatos. A ciência é entendida como bem exercida nesse caso. Os relatos, para a gente, eles são o ponto de partida. Existe sempre aquela dúvida dentro do meio acadêmico. Você vai estudar isso? Como você vai fazer isso? E como a ciência precisa partir de objetos de estudo tangíveis que possam ser contemplados, né, eles podem, um daqueles critérios, daquelas regras do jogo, que qualquer pessoa pode repetir uma pesquisa científica e ver se os resultados semelhantes são alcançados, a gente pode começar a estudar, como é o caso das várias pesquisas que eu vou dizer aqui, das pessoas e dos relatos. Porque você pode imaginar que tem um cientista aqui dentro completamente cético com relação a tudo que está sendo falado aqui. Ok, vai imaginar que ele está sentado ali. Uma coisa que ele pode pegar como tangível, que ele pode levantar a mão e falar, eu não acredito em nada disso, eu quero testar. Uma coisa que ele pode testar, por exemplo, começar são as pessoas. Se extraterrestres existem ou não, se eles fazem aquilo ou isso ele pode duvidar, ok, é lícito dele, assim como é lícito também acreditar. Mas uma coisa que ele tem na mão são as pessoas contando isso. Quer dizer, existem pessoas de carne e osso aqui na frente contando isso. E existem as histórias que essas pessoas estão contando. Então, se a ciência começar desses dois objetos de estudo, ela já está legitimado para ela o estudo, porque ela está partindo de um objeto de estudo tangível, algo que pode ser, qualquer um, por mais cético que seja, pode pegar e estudar. E um cético vai negar que existam pessoas que contam essas coisas. Ao mesmo tempo, isso é muito útil para a ufologia também, porque os relatos elas são a espinha dorsal da ufologia. A gente tem marca de pouso, a gente tem cabelo de anjo, né, que são aquela coisinha branca que às vezes aparece no lugar por onde o grupo teria passado, mas o que a gente tem de principal são os relatos. E aqui no evento, né, o evento está fundamentalmente calcado em relatos. Só que ao mesmo tempo, a ciência pode contribuir um pouco com a ufologia em relação à forma como tratar esses relatos. Eu vou dar só um exemplo concreto, para não estender muito nisso. Tem um caso bastante famoso de abdução na ufologia brasileira, eu também não vou dar o nome do caso, porque se eu der o nome do caso eu deduro quem são as pessoas que eu vou exemplificar, mas é um caso bastante famoso. E eu uma vez testemunhei 2 ufólogos bastante famosos também conversando sobre esse caso. O pesquisador principal dele e um outro. E o pesquisador dizia o seguinte, esse relato é verdadeiro porque você olha nos olhos dele, você vê que ele está dizendo a verdade, ele não tem nada a ganhar com isso, ele é uma pessoa idônea, etc. Enquanto o outro, tão galgado na ufologia quanto, também com décadas de ufologia, vira e fala, não, esse caso não é autêntico. Mas por quê? Não, eu não vi verdade nos olhos dele, está óbvio que ele está mentindo. Então o critério de verdade e mentira, ele acaba ficando subjetivo, quer dizer, aí entra aquela questão que eu tinha dito sobre conhecimento. Não basta crença coincidir com verdade. Para o conhecimento ser sólido, pelo menos do ponto de vista científico, ele tem que ter justificativas. E a justificativa nesse caso acabou sendo, independente de quem estava certo nesse caso, qual dos dois, virou achismo, né? Eu estou vendo verdade nos olhos dele e o outro está vendo. E aí? A ciência pode não, de novo, não com ciência com C maiúsculo, não dizer que é a verdade, mas pode prestar algumas contribuições, por exemplo, para estudar relatos, para averiguar uma série de pontos em relação às pessoas que falam e a história que elas estão contando. Será que são pessoas com uma propensão maior para fantasiar? Será que a pessoa tem alguma característica psicológica que talvez poderia propiciá-la a falar aquilo? Ou será que existem indícios de que a pessoa realmente está sendo totalmente sincera? Existem indícios que corroboram essa história? Enfim, existem alguns critérios e algumas produções científicas que podem apoiar isso.
E a minha experiência na área sugere que as pessoas do meio ecológico têm pouco conhecimento desses trabalhos que estão sendo feitos. Então, para a ufologia, no mínimo, igual alguém perguntou ontem, não lembro quem foi, quem já tinha tido experiências ufológicas deve ter sido Petit, não lembro quem foi, desculpa. E quase todo mundo levantou a mão, inclusive eu. Só que ao mesmo tempo a gente ouve tanto falar na ufologia de que mais ou menos 10% dos casos são verdadeiros e 90% são fraudes ou erros de interpretação. Essa porcentagem varia de quem, conforme quem está falando. Mas, no mínimo, então, para separar esses 90% desses 10%, esses critérios serviriam. Então, a gente estudar essas pessoas, tentar entender melhor como os relatos funcionam e tentar estabelecer critérios além da verdade vista nos olhos, isso pode ser benéfico para a ufologia e a ciência. A gente tem tentado produzir algumas coisas nesse sentido. E aí, só para fechar, eu lembro das palavras de Aristóteles, né? As raízes da ciência são amargas, mas os seus frutos são doces. Quer dizer, tem que ter uma certa paciência para fazer ciência, né? As pessoas, com justiça, falam muitas vezes: a ciência é muito demorada para produzir resultados. Faz parte daquelas regras do jogo e é uma das vantagens, é uma das coisas que faz com que alguns resultados da ciência sejam fortes. Embora isso traga também um pouco fraco. A vida não pode esperar. Então, às vezes, a gente tem que resolver um negócio rápido e a ciência está lá. 15 mil pessoas têm que replicar o experimento, fazer de novo, para que isso seja considerado conhecimento. Então, para certas situações, essa demora é boa, e para certas situações, não dá. Então, eu vou falar um pouquinho das partes em que essa demora é boa. Então, o objetivo principal da palestra, gente, é falar um pouco, lembrando de novo do Hynek e de outro filósofo muito famoso, Jacques Vallée, eu vou falar um pouco do Colégio Invisível, do Invisible College, que era tão falado, quer dizer, o que a academia tem feito, o que a universidade tem feito meio na surdina sobre esse assunto. Obviamente não vai dar para falar tudo, eu tenho 1 hora para falar, 1 hora e pouco. Eu vou fazer um recorte, vou falar de algumas pesquisas e convido vocês a tanto ler o material que eu vou caçar por aí, se vocês quiserem anotar alguma coisa, se quiser que eu passe em PowerPoint depois, quanto também usar isso como ponte para entrar em outra literatura também, né? Eu tendo a acreditar que o diálogo entre as diferentes perspectivas é sempre útil. Bom, pegando por alto, passeando de helicóptero em cima dessa floresta, porque a ciência foi produzida, quase tudo que foi publicado em periódicos científicos está no âmbito das ciências humanas, das humanidades, ou seja, psicologia, história, ciências sociais, antropologia, está mais ou menos por ali, a maioria. E eles tratam da controvérsia cultural e científica sobre OVNIs extraterrestres, falam da aplicação de testes psicológicos e avaliações clínicas em testemunhas, relações desses relatos com folclore e religião, aspectos da percepção e da memória sobre essas experiências, estatísticas sobre aspectos diversos, quer dizer, tipicamente quantas pessoas veem, acontece mais de dia ou mais de noite. O Fábio mesmo tem um trabalho recente sobre isso. Entendi. Relações com experiências místicas, busca de causas para experiências, quer dizer, essas experiências têm a ver com fatores internos da pessoa ou não, qual parcela que tem a ver com fatores internos ou não, qual parcela que se deve, segundo indícios, a fatores externos. Se existem fatores internos envolvidos que fazem a pessoa ser mais propensa a ter essas experiências, que fatores são esses? Estudos também sobre como separar essas diferentes causas, né? A história do tema tem uma pesquisa bastante interessante que eu vou falar daqui a pouquinho sobre a história do disco voador na cultura. Como que a gente chegou a essa ideia hoje, que todo mundo tem madura aqui na cabeça, se falar OVNI, disco voador, por aí, todo mundo sabe do que eu estou falando. Como que a nossa cultura chegou a esse grau de consciência do assunto? E também tem pesquisas sobre implicações psicológicas, filosóficas, sociológicas e antropológicas do imaginário coletivo sobre pluralidade de mundos habitados. Então tem muita coisa sendo produzida, isso aí eu dei uma resumida e agora eu vou ser um pouquinho mais específico. Não vou falar de todo mundo, não se assustem. Isso são só exemplos, só de publicações acadêmicas, exclusivamente sobre esse assunto. Então, um dos precursores foi Jung, Carl Jung. Todo mundo já ouviu falar do Jung. Ele publicou um livro em 1958, um mito moderno sobre coisas vistas no céu. Ele, inclusive, um livro muito mal compreendido dentro da ufologia. Eu já ouvi umas críticas que não vão no cerne da questão. E parece que o leitor entendeu que Jung quis dizer uma coisa quando ele quis dizer outra.
Eu vou entrar em muito detalhe porque uma das pesquisas que eu vou discutir, as duas, se der tempo, são exatamente em cima do trabalho do Jung. Tem um autor bastante famoso em psicologia, o Festinger, é um psicólogo clássico na psicologia. A teoria que o fez famoso, ele desenvolveu estudando grupos de contatados, na década de 50. Ao mesmo tempo, o órgão de psicologia mais importante do mundo é a Associação Psicológica Americana, a APA. O que a APA fala, os psicólogos, eu vou falar assim, mas enfim, é quase como se os psicólogos tivessem que dizer amém para tudo que a APA fala, ou seja, ela diz as regras de como funciona, código de ética, as publicações principais na área de psicologia no mundo, vem da APA. E a APA publicou um livro no ano 2000 sobre experiências extraordinárias. Acho que eu pus o título dele ali, As Variedades das Experiências Anômalas, examinando a evidência científica. E tem um capítulo só sobre abduções, no livro publicado pela APA. E não é um capítulo cético, depreciativo, não. É um capítulo reunindo os estudos científicos, alguns dos quais eu vou comentar aqui hoje. Um capítulo é uma leitura quase obrigatória, vamos dizer assim. Ao mesmo tempo, existem estudos, só para dar exemplo de novo, sobre aspectos psicológicos, né, das pessoas que têm essas experiências, ou seja, características de personalidade, tendências pessoais. Ontem alguém comentou uma coisa aqui sobre, acho que hoje falando dos contatados, né, falando da CIS, falando do USE. Por que essas pessoas são especiais? Por que elas atraem tanto e eu não? A gente pode estudar isso. A gente pega essas pessoas, estuda psicologicamente, aplica testes, enfim, a gente pode tentar esgotar as ferramentas da psicologia para tentar entender o que essas pessoas têm de especial dentro, pelo menos, do que é mensurado cientificamente, né? Então, será que essas pessoas têm uma mente mais aberta? Essas pessoas são mais bondosas que as outras? Essas pessoas têm umas características de personalidade que as predispõem mais ou menos? Enfim. Tem estudos sendo feitos sobre isso. Tem estudos sobre aspectos de psicopatologia, quer dizer, aquilo que todo mundo aqui já ouviu fora, já ouviu até provavelmente em casa. Será que esse povo é doido? Será que você é doido? Eu já cansei de ser chamado de doido por estar interessado nesse assunto. Então, será que tem alguma coisa a ver com loucura ou não? Será que tem alguma coisa a ver com tendência a fantasiar? Quer dizer, a gente ouve, todo mundo aqui já ouviu fora daqui as pessoas dizendo que quem relata essas coisas tem uma mente muito ativa, fantasia demais. Isso pode ser estudado em vez de também ficar só machismo de quem critica, né? Tem estudos também sobre dissociação, quer dizer, que é a capacidade de entrar em estado alterado de consciência e às vezes, tanto no bom quanto no mau sentido, dar uma viajada. E essas experiências, será que teriam a ver com isso? Tem estudos sobre isso também. Tem estudos sobre memória, quer dizer, o quanto que a memória vinda em hipnose ou fora da hipnose sobre uma função, sobre um contato amistoso, essa memória é ou não fidedigna, se essas pessoas têm uma propensão maior ou não a ter aquilo que é chamado de falsas memórias, que são memórias que não correspondem ou não são precisas em relação aos fatos. Tem estudos sobre fenômenos como a paralisia do sono, que é um fenômeno fisiológico no qual a pessoa fica acordada na cama, mas ela tem dificuldade de se mover, consegue mover os olhos, mas não mais o resto, e ela pode ter, entre aspas, sonhos de olhos abertos. Um fenômeno fisiológico que pode ou não, aí entram os estudos, pode ou não justificar alguns desses relatos, por exemplo. Então, em vez da gente ficar no achismo se é ou se não é, a gente pode estudar, é o que tem sendo feito. Tem coisas, né, da neuropsicologia e neuropsiquiatria, quer dizer, o funcionamento cerebral dessas pessoas. Até a amiga Júlia Moura vai falar disso mais pra frente no evento. Tem até o artigo dela aqui, que eu não vou comentar porque ela vai comentar, publicado no Journal of Scientific Exploration. Tem um livro aqui que não é da área de psicologia, mas ele é de estudo da religião, quer dizer, antropólogos, cientistas sociais, psicólogos, falando de aspectos religiosos do contatismo, das experiências ufológicas, etc. Lembrando que quando a gente fala em aspectos religiosos, não quer dizer, não está dizendo que acreditar que ter a convicção sobre os contatos é uma questão de fé, é a mesma coisa que religião, não é exatamente isso, não. A gente pode ter convicção religiosa, inclusive, ter essa dimensão religiosa, inclusive, na ciência. Por exemplo, o Carl Sagan, ele dizia que a espiritualidade dele vinha quando ele olhava no telescópio e via a imensidão do universo. É um aspecto religioso. Uma religião, no caso, não metafísica, mas é religioso para ele. É aquele que estava no sentido de conexão com algo maior para ele. Então, esse livro, ele é uma verdadeira festa para quem é
É uma doceria para criança, para quem quiser explorar e conhecer um pouco melhor o aspecto religioso dessas experiências. Eu só falei de pessoal de fora, né? Então falo um pouquinho de artigos publicados no Brasil. O professor Miguel Marcuri, da Federal de Minas, e um aluno dele publicaram um estudo sobre luzes que apareciam no céu numa comunidade interiorana em Minas Gerais, na minha querida Minas Gerais. Tem 2 estudos sobre crenças ufológicas, quer dizer, como as pessoas acreditam ou não acreditam, né? Tem os 2 lados, né? Tem os céticos também, enfim. Ou seja, só para exemplificar um pouco do que tem sido feito de forma genérica. E o que é esse panorama todo, de novo olhando essa floresta de produções de cima, qual é o resultado? Quais são os resultados que isso dá para a gente? A princípio, os achados são controversos. Então, quando você pega, por exemplo, vamos pegar uma pergunta simples, essas pessoas têm uma propensão maior a ter falsas memórias, ou seja, se lembrar de coisas que não aconteceram, falando simplesmente, os achados são controversos. Então, vai ter estudo que vai encontrar indício estatístico forte que sim, e estudos que vai encontrar indício estatístico forte que não. E por aí vai para tudo, capacidade de dissociar, relação com patologia. Então, o campo ainda está confuso. Isso não é nem os céticos encontrando resultados e os ufólogos não. Estou falando só de pessoal dentro, só cientistas mesmo. O âmbito cultural ele faz toda a diferença nos casos e nas convicções ufológicas. Quer dizer, a gente tem uma tendência muito natural de ter a convicção de que esse conhecimento ufológico é genérico, ele é universal, digamos assim. Mas os estudos sugerem que, se você compara isso tudo que está acontecendo aqui no Brasil, por exemplo, a gente ouviu os relatos aqui, do pessoal vai ouvir muito, a gente ouve as perguntas de vocês e dá para perceber os pontos de partida de onde vocês estão. Se a gente faz um estudo igual na África ou na Irlanda, por exemplo, a gente vê que existem pontos em comum, óbvio, mas também existem diferenças importantes sobre tipo de caso, a forma como as pessoas acreditam, que tipo de coisa as pessoas tomam como critério para dizer que aquilo é verdade ou não. Então, o ambiente cultural tem uma diferença grande nos relatos, e você tem evidência empírica disso. Existe, então, a necessidade de replicar esses estudos, ou seja, de repetir esses estudos em diferentes contextos. Aqui no Brasil, por exemplo, não tem quase nada. Então, a gente tem um conhecimento construído sobre isso a partir de literatura científica no exterior, mas e aqui no Brasil? Tem muito pouco ainda.